Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner, estou de volta aqui com a nossa sessão Fica a Dica, para você que está se preparando aí para alguma instituição de acesso ao ensino médio, né? Como é o caso dos Cefet de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, os colégios técnicos, os institutos federais, a EPICAR, a Colune, né, que é da Universidade Federal de Viçosa, entre outras. Tá? E hoje nós vamos falar sobre equação do segundo grau, mais especificamente sobre as relações entre raízes e coeficientes. Uma dica interessante. Vamos lá? Olha que programinha interessante aqui que eu uso nas minhas aulas aqui. E, aliás, esse material os alunos recebem também e podem fazer uso dele. Esse programa calcula as equações, as raízes de uma equação do segundo grau, né? Aqui nós vamos variando os coeficientes, ó. Vou abrir aqui, para colocar os coeficientes aqui, a gente vai variando os coeficientes e ver o que acontece com as raízes. Então eu tenho aqui o A igual a 1, o B 5 e o C 6. Então está aqui a equação, ó. X2 mais 5x mais 6 igual a 0. A forma de Bhaskara, né, para achar as raízes, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. O delta é o B2 menos 4AC. Está debaixo aqui desse radical. Então aqui os coeficientes e aqui substitui. Fazendo as substituições, nós vamos ter as raízes aí menos 3 e menos 2. Se a gente alterar aqui, ó, aí a gente vai achando as raízes. Ó. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 1. Então as raízes menos 1 e menos 1. Né? Aliás, veja bem, deixa eu colocar aqui, vamos começar a nossa aula de hoje com isso aqui. Ó. Olha lá, o A é 1, o B é 6 e o C é 5. Então nós temos a raiz menos 5 e menos 1. Então o delta aqui deu 16, está vendo? Quando esse delta aqui dá maior que zero, sempre nós vamos ter duas raízes reais e distintas, diferentes. Se o delta der igual a zero, por exemplo, vamos colocar o A igual a 1, o B igual a 1 e o C igual a 2. Opa, não, agora sim. O A igual a 1, o B igual a 2 e o C igual a 1. Veja que o delta deu zero. Ó. Delta igual a zero, aí nós vamos ter duas raízes iguais. Se o delta der maior que zero, nós temos duas raízes reais e distintas. Se delta der igual a zero, duas raízes reais iguais, ou então uma raiz, né? E se delta for negativo, aí não tem raízes reais. Vê mais um exemplo? Vamos colocar aqui menos 4 para B e 4 para C. Olha lá, o delta deu zero, nós vamos ter duas raízes iguais, 2 e 2, ou então uma raiz. Tá? Então, delta maior que zero, duas raízes reais e distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. E delta menor que zero, não existe raízes reais. Agora vamos ver o que acontece quando o C for zero. Olha. O C é zero. Veja que a raiz deu 0 e 4. Então vamos mudar o B, vamos alterando o B e o A e ver o que acontece com as raízes. Vou pôr o B igual a 2 e o A menos 3, por exemplo. Olha lá, uma raiz é 0, a outra é 2/3. A outra raiz é menos B sobre A. Olha a equação aqui em cima. Você pegar menos B, menos 2 sobre A, que é menos 3, dá 2/3. Então, quando o C é 0, nós vamos ter sempre uma raiz nula. E a outra raiz é menos B sobre A. Então, mais um exemplo aqui, vamos pegar A igual a 5 e o B igual a menos 4, por exemplo. O C é 0, então uma raiz vai ser 0 e a outra raiz vai ser menos B sobre A. Vai ser 4 sobre 5. Tá vendo? Olha lá, uma raiz é 0 e a outra 4/5. E se agora o B for 0? Vamos ver se o B for 0 e vamos variar o C. Ó. Vamos pôr aqui B igual a 0. Olha o que acontece. Opa, peraí, deixa eu mudar. Vou pôr aqui o C é 3 e o B é menos 5. Tá? Olha lá, vai dar menos raiz de 15 sobre 5 e mais raiz de 15 sobre 5. Vamos pegar aqui o A menos 1 e o C 4. Vamos ver o que acontece. 2 e menos 2.
Quando o B for zero e o A e o C tiverem sinais contrários, né? Tem que ter sinais contrários, o A e C. Sempre nós vamos ter raízes simétricas. Vamos pegar aqui, por exemplo, o A 2 e o B menos, tem que ser negativo, uma tem que ser positiva, a outra tem que ser negativa, tá? Menos 8. Olha lá, menos 2 e 2. Vamos pegar o A igual a 1 e o C menos 9. Menos 3 e mais 3. Tá vendo? Olha a equação aqui em cima, x2 menos 9. Você passa o menos 9 para lá, vai dar 9. Raiz quadrada de 9 mais ou menos 3. Então, quando o C for zero, quando o C for zero, nós vamos ter uma raiz nula. Quando o B for zero e o A e o C tiverem sinais contrários, né? Ou então A vezes C der negativo, nós vamos ter uma raiz, duas raízes simétricas. Bom, antes de ver as outras relações, vamos ver alguns exemplos disso que nós comentamos até agora. Quer ver? Vamos pegar umas questões aqui. Aqui, ó. O valor de K na equação x2 menos 5x menos 2K menos 3 igual a zero para que se tenha uma raiz nula. Ora, para que se tenha uma raiz nula, o C tem que ser zero. C igual a zero. O C é essa expressão aqui, ó. O A é quem está multiplicando x2, o B é quem está multiplicando x e o restante é o C. Então, menos 2K menos 3 tem que ser igual a zero. Então, resolvendo essa equação aqui, como é que vai ficar? Vai ficar menos 2K igual... Opa, vou voltar aqui. Menos 2K mais 3 igual a zero. Passando 3 para lá, vai ficar menos 2K menos 2K igual a menos 3. Eu passo menos 2 dividindo, né? Ou multiplica por menos 1 primeiro. O K vai ser igual a 3 meios, né? 3 meios dividido por 2, 3 dividido por 2 vai dar meio, 1,5. Né? Resposta letra C. Vendo? Uma aplicação. Para que se tenha a raiz nula, C igual a zero. Agora vamos ver uma outra aqui, olha. Essa aqui, ó. O valor de K na equação x2 menos K sobre 2 mais 3x menos 6 igual a zero. Para que se tenha raízes simétricas. Para que se tenha raízes simétricas, o A e o C tem que ter sinais contrários. Ó. Então veja que o C é menos 6 e o A é mais 1. Então, ok. E o B tem que ser igual a zero. Essa expressão toda aqui que está multiplicando x é o B. Ó. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, raiz nula, o B é igual a zero. Então, resolvendo essa equação aqui, nós vamos ter o quê? Para achar o K. Vai ficar menos, trocando o sinal ali, menos K sobre 2. Menos 3 igual a zero. Troquei o sinal, multipliquei aqui o menos. Passando o menos 3 para lá, nós vamos ter vai ficar menos K sobre 2 igual a 3 multiplicando cruzado, nós vamos ter menos K igual a 6 e multiplicando por menos 1 agora, nós vamos ter K igual a menos 6. Tá? Resposta letra D. Então, raiz nula, B igual a zero. Mais uma questão, antes da gente voltar lá para
para ver as outras relações. O valor de m pertencente ao conjunto dos reais na equação x2 menos x mais m igual a zero, de modo que as raízes sejam iguais. Raízes iguais é quando delta é zero. Raízes iguais, delta igual a zero. Então nós vamos fazer aqui b2 menos 4ac igual a zero. Então, vamos lá, b2. O b é menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Nós vamos colocar assim, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é m. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então vai ficar 1 menos 4 vezes 1 vezes m dá 4m igual a zero. Então nós vamos ter aqui que 1 é igual a 4m, passando menos 4m para lá. Passa agora o m dividindo para o lado de cá. Vai ficar m igual a 1/4. m igual a 1/4. Agora, caso estivesse pedindo o valor de m de modo que tenha duas raízes reais e distintas, olha aqui. Duas raízes reais distintas fariam delta maior ou igual a zero. Então, no lugar do igual aqui, a gente colocaria maior. Aqui daria m menor ou igual a 4, porque aqui, olha, se aqui fosse maior, quando a gente multiplica, quando você tem uma equação, multiplica por menos 1, inverte o sinal, tá? Mas o que você teria que fazer é colocar delta maior ou igual a zero. E se estivesse pedindo o valor de m para que não existam raízes reais, aí você faria delta menor que zero, ok? Então vamos voltar lá para a gente ver outras relações. Bem, as outras relações é com relação à soma e produto das raízes. A soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Ou seja, se uma questão estiver pedindo soma das raízes ou produto das raízes, você não precisa achar essas raízes para depois fazer a soma ou produto. Em alguns casos nem é possível achar essas raízes, né? Então existem essas relações. Confere aqui comigo, olha essa equação aqui, x2 mais 5x mais 6 igual a zero. Olha, veja que as raízes são menos 3 e menos 2. Então, a soma das raízes aqui dá menos 5. Veja que se você fizer menos b sobre a, aqui ó, o b é 5, o a é 1. Então, menos b sobre a vai dar menos 5. É exatamente a soma das raízes. E o c sobre a, o produto das raízes, se você multiplicar aqui, ó, menos 3 por menos 2, dá 6. Que é exatamente c sobre a. Olha, o c vale 6 e o a vale 1. Então, c sobre a dá 6, que é o produto das raízes. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pôr b igual a menos 2 e o c menos 15. Ó, antes de dar o resultado aqui, veja bem, quanto é que vai dar o produto dessas raízes? Ó? Produtos das raízes. É c sobre a. O c é menos 15 e o a é 1. Então vai dar menos 15. E a soma das raízes é menos b sobre a. Menos 2 sobre 1. Vai dar 2. Vamos conferir. Ó. Olha lá, as raízes. Menos 3 e 5. Produto das raízes. Opa, saiu fora. Deixa eu voltar aqui. Produto das raízes, menos 15. Que é c sobre a. Olha lá, menos 15 sobre 1 dá menos 15. E a soma das raízes, menos 2. 5 com menos 3 dá menos 2. Vamos ver como que isso aparece em prova? Vamos lá. Então vamos ver essa questão aqui, olha. A razão entre a soma e o produto, a soma S e o produto B das raízes da equação x2 menos 4x mais 2 igual a zero é... Ó, que é a razão, né? A divisão entre a soma e o produto das raízes.
Então lá, soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes é c sobre a. Então ele está querendo a razão entre a soma das raízes e o produto. Então vamos ver quanto que vai dar isso aqui, ó. Soma das raízes menos b sobre a. Olha lá, menos 4 sobre 1 vai dar menos 4. Aqui dá menos 4. Sobre o produto das raízes, que é c sobre a. 2 sobre 1, 2. Aqui faltou menos aqui. Isso aqui vai ser igual a menos 2. Não é isso? Então, soma das raízes, menos b sobre... Aliás, não, eu que errei aqui, né? Tá certo, ó, porque menos b sobre a, que menos 4, então vai dar mais 4 aqui. Sobre 2. Então, a resposta é 2. Agora, essa mesma questão, ela poderia vir da seguinte forma, ó. Vou pegar uma outra aqui. Olha aqui. A equação x2 menos 2x mais 2 igual a 0 tem raízes iguais a x1 e x2. O valor da expressão 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é... Ou, ao invés de dar essa expressão aqui, poderia falar assim, a soma dos inversos das raízes é... Se você for tentar achar as raízes aqui e fazer essa soma aqui, não vai dar certo, porque o delta aqui vai dar negativo. Então, olha só como que resolve essa questão. Você tira o mínimo aqui, dessa expressão que ele está querendo, o mínimo aqui vai ser o produto x1 vezes x2. Ó. x1 vezes x2. Esse é o mínimo. Então, x1 vezes x2 dividido por x1 dá x2, vezes 1 vai dar x2. Mais x1 vezes x2 dividido por x2 vai dar x1, vezes 1 vai dar x1. Olha lá o que deu. No numerador eu tenho a soma das raízes e no denominador o produto das raízes. Então, soma das raízes menos b, 2 sobre 1, vai dar 2. Produto das raízes é c sobre a. Então, é 2 sobre 1, vai dar 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Ok? Tá aí, pessoal. Espero que tenha ajudado aí com essa dica. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo com mais uma dica dessa nossa sessão. Fica a dica. Ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro.